Os séculos passados tiveram muitas invenções exóticas. Eles provavelmente pensavam que estavam fazendo avanços tecnológicos, mas aos nossos olhos, esses itens parecem absurdos demais. Espere até analisarmos alguns deles. Digamos que você acorde cansado e a última coisa que queira fazer é escovar o cabelo. Bom, por que não construir uma máquina para fazer isso por você? Não estou falando de robôs. O século XIX era muito mais rudimentar do que isso. Estou falando de uma máquina de escovar cabelo mantida no lugar por uma polia e utilizada por um operador habilidoso. A maior particularidade é que ela não servia para escovar cabelos longos, pois eles ficariam muito emaranhados nessa máquina esquisita. A invenção não resistiu ao teste do tempo, e ainda bem que não resistiu. Hoje temos escovas de cabelo elétricas lindas e portáteis que modelam seu cabelo em um piscar de olhos. Quando eu falo espartilho elétrico, o que você imagina? Uma roupa de baixo eletrificada que o deixará em forma? É quase isso, mas não exatamente. Apesar do nome, o espartilho elétrico não foi projetado para enviar ondas de choque pela espinha do usuário. O nome vem do tipo de fio que os fabricantes usavam para produzi-lo. Ele foi anunciado como absolutamente inquebrável e capaz de curar uma série de coisas, como problemas na coluna e dormência. Os inventores até prometeram que ele estimularia a circulação sanguínea. Eles não ficaram muito populares e, bom, você sabe o final dessa história. Vamos deixar os espartilhos de lado. Aqui vai outro artigo de vestuário que foi muito usado por nossos ancestrais, o cinto de cólera. Estou falando de uma tira de flanela ou lã tricotada, geralmente usada ao redor do estômago de alguém. O principal motivo? Manter sua barriga quente e aconchegante. Acreditava-se que doenças como a cólera eram agravadas por estômagos frios, portanto as pessoas faziam o possível para evitá-las. O curioso caso da luva de autodefesa feminina vintage. Hoje em dia temos os sprays de pimenta, mas em algum momento do século XIX as mulheres podiam usar isso. Uma luva com unhas de metal afiadas e pontudas, pronta para ser usada como uma ferramenta de autoproteção. No entanto, elas parecem extremamente assustadoras hoje em dia. Enquanto isso, você já ouviu falar do sistema de transporte pneumático da cidade de Nova York? Não? Isso é porque não deu certo. Nos anos 1800, Alfred Beach tentou construir um desses. Por pneumático, queremos dizer que ele usa o vento ou a pressão do ar como tecnologia principal, o que basicamente significa que eles usavam ventiladores enormes para tentar mover os trens de passageiros. No entanto, como não funcionava em grandes escalas, eles abandonaram a ideia. Talvez estivesse apenas cheio de ar quente. Os problemas de transporte eram certamente algo a ser resolvido. Por isso, as pessoas tiveram ideias absurdas, como a motocicleta com uma única roda. O princípio básico dessa coisa era construir uma roda grande o suficiente para caber um motociclista em um motor que movesse tudo para frente. Foi um sucesso tão grande que as pessoas ainda o utilizam até hoje. Mas os inventores modernos criaram outro meio de transporte com uma única roda, um monociclo elétrico. Uma coisa é certa, você precisa ter um bom equilíbrio para poder andar em um desses. Alguém falou em óculos minúsculos para galinhas? Sim, isso já existiu. Também conhecidos como óculos de galinha, esses itens fofos eram usados para evitar que as galinhas bicassem as penas. Você sabe, quando uma galinha tenta arrancar as penas de outra galinha. A melhor característica para mim era um óculos cor-de-rosa. Galinhas sortudas que viam o mundo de maneira otimista cor-de-rosa. Alguém estava admirando seu gramado e pensando: nossa, vou levar dias para cortar a grama do meu quintal. Em seguida, olhou diretamente para um cavalo e pensou: e se eu construir um cortador de grama movido a cavalo, não vou precisar fazer isso. O cavalo puxava uma carroça com uma lâmina que cortava a grama. Era bastante popular na época, mas quando adquirimos tecnologia suficiente para construir os que temos hoje, aposentamos os cavalos. Deixe-me apresentar a você o vestiário portátil, ideal para levar em sua viagem à praia. Esses objetos estavam prontos para ajudar aqueles que precisavam trocar de roupa de banho. Mesmo que seu design tenha mudado muito com o passar dos anos, eles ainda são usados hoje. Hoje em dia é possível encontrar a versão super evoluída desses itens, como um banheiro portátil que pode ser levado em viagens de acampamento. Agora você pode não apenas trocar de roupa, mas também tomar um banho. Espere, quem toma banho quando está acampando? Nunca entendi muito bem para que serviam esses trajes de banho de madeira. Eles foram projetados para facilitar a natação, mas quão confortáveis eles poderiam ser? Houve uma época em que os patins eram uma coisa enorme. Foi quando alguém apareceu e decidiu motorizá-los, e era assim que eles eram.
As lâminas dos patins eram acopladas a um motor refrigerado a ar que o usuário tinha de prender às costas. Ele vinha equipado com uma embreagem manual para acelerar e desligar o motor. Aparentemente era popular entre o pessoal de vendas. E eu que estava pensando que já tinha visto quase tudo. Por que essa xícara de chá parece pertencer ao Batman? Por mais que isso pareça ser o caso, esse item vintage foi inventado para proteger os bigodes dos homens na época vitoriana. Para contextualizar, vamos dar uma olhada em alguns desses bigodes icônicos. Eles provavelmente usavam algum tipo de produto para mantê-los tão finos e resistentes, certo? Mas todos os dias, quando o relógio marcava a hora do chá, os homens tinham que bebericar seu delicioso Earl Grey e estragar o bigode. Foi aí que surgiu essa excelente invenção. Provavelmente não as vemos mais porque elas se tornaram obsoletas, como os bigodes. Havia também aqueles que gostavam de levar o transporte terrestre para novos ambientes, como esse protótipo de bicicleta anfíbia. Eu me pergunto se ele conseguia impulsionar a bicicleta para se mover embaixo d'água ou se ela simplesmente flutuava com as correntes. E aparentemente as pessoas gostavam de amarrar pneus de bicicleta em seus corpos para ajudá-las a nadar com mais leveza. Estou muito feliz que essa invenção não tenha se popularizado. Se hoje temos exoesqueletos mecânicos de primeira linha que ajudam a caminhar, você consegue imaginar como seria um protomodelo disso? Bom, era mais ou menos assim. Eles eram ásperos e pesados na parte metálica, mas evoluíram muito. Se hoje você entra em um parque de diversões e pode montar em um touro elétrico, antigamente você podia montar um cavalo mecânico. Só que esse robô tentava imitar totalmente um cavalo, e o resultado foi essa coisa de aparência estranha. Você já ouviu falar do carrinho de bebê com rádio? Como você pode ver nessa foto, o carrinho era equipado com uma antena de rádio e um alto-falante especial projetado para manter o bebê calmo. Gostaria de saber se funcionava. O que você acha? Será que estávamos pensando com clareza quando inventamos todas essas coisas inúteis? Sim, estávamos, porque para inventar ou inovar, sempre haverá inúmeras falhas ao longo do caminho, com certeza. Tudo isso faz parte do processo. Como dizem, se você quiser ter mais sucesso, dobre sua taxa de fracasso. É verdade.